Então aqui estamos uma vez mais uvas e personalidades, hoje com um convidado distinto, diferenciado e lá está, alguém que nós queremos conhecer, o GEN, Coronel Jorge Costa. Obrigado por ter vindo ao meu programa, Uvas e Personalidades, tá? E agora queremos saber quem é o Coronel Jorge Costa. Obrigado pelo convite. O Coronel Jorge Costa, filho. Eu sou oriundo do próprio estado do Paraná, região sul do Brasil. Fui criado praticamente em Curitiba, onde cheguei com 4 anos de idade. Aos 17 anos, entrei na Academia Militar do Quatupê, a Escola de Formação de Oficiais. Aos 20 anos, saí aspirante. Aos 29, já era capitão. E aos 43, saí coronel. Agora me aposentei, agora na reserva da Polícia Militar eu atuo como comentarista e consultor de segurança. O seu GEN, podemos dizer que o seu GEN de origem, estamos a falar de alemão? Do lado da mãe é italianos e do lado do pai portugueses e uma mistura brasileira. A sua formação militar, de alguma forma, teve alguma origem, recebeu um clique ou foi alguém que o incentivou a seguir a carreira militar? Na realidade, minha irmã, ela tinha um amigo dela que estava na academia. Aí, conversando, ele me perguntou o que eu acharia de entrar na carreira militar. Com 17 anos, você não tem muito noção do que você quer. Aí eu falei, bom, vou experimentar. Se gostar, sigo. Se não, vou para outra coisa. Mas a partir do momento que você entra na carreira militar e absorve a estrutura do militarismo, aquilo acho que entra no teu sangue e nunca mais sai. Uma pergunta, agora uma à parte, curiosidade de europeu. As empresas civis ainda reconhecem muito o valor das especialidades militares? Sim, tanto é que nós temos hoje no próprio Exército Brasileiro o oficial R2, que é o tenente temporário. Ele entra para servir o Exército, faz um curso de especialização básica de formação, aí ele sai segundo tenente e permanece, se não me engano, por 6 ou 8 anos. Que ele é apenas temporário no cargo de oficial. Quando ele sai, por essa experiência militar como oficial militar, ele é muito requisitado nas empresas. Existe essa formação na escola militar semelhante a uma faculdade técnica? A academia militar nossa ela é equivalente a uma faculdade. Ela tem o mesmo nível de faculdade. Nós temos são 3 anos com uma carga horária equivalente à carga horária de medicina, porque nós temos aulas de manhã e de tarde durante 3 anos. Quando você sai capitão para galgar ao posto de oficial superior, que seria major, tenente-coronel e coronel, você é obrigatório fazer um curso a nível de mestrado. A Academia Militar do Quatupê, no Paraná, nós temos parceria com a Universidade Federal do Paraná, onde nós fazemos um curso. Tanto é que eu tenho um mestrado em estratégia. Aí você sai major, tenente-coronel. Para poder chegar ao último posto, que é coronel, você tem que fazer um curso a nível de doutorado. O meu doutorado também eu fiz em política e estratégia. E então, a carreira nossa é feita com base em cursos, estudos e formação. Agora, apanhando essa deixa, considera-se um Sun Tzu paranaense? Olha, falar em Sun Tzu tem que ter muito respeito, mas eu me considero um discípulo de Sun Tzu. Que assim, é o Coronel Costa, Jorge Costa, filho, tá? É um comunicador, como nós estávamos a dizer aqui em off. De alguma forma, tem sido exemplo para muitos que o seguem, tanto a nível de comunicação social como a nível militar. Já aconteceu algum exemplo que queira partilhar, que de alguma forma você serviu exemplo de tal forma para essa pessoa, que a pessoa se dirija assim pessoalmente e a dizer obrigado por me orientar ou dar um norte na vida? Sim, várias pessoas eu tive esse prazer, até por causa da atividade que nós temos e pela postura, tipo, sempre procurando
tratar bem. Eu sempre uso o exemplo, usava e uso até hoje na carreira o exemplo de um relógio. Um relógio é bonito. Ele tem 200 e poucas peças, um relógio tradicional, com a estrutura mecânica. Ele funciona perfeitamente, mas muitas vezes se você tirar um pequeno parafuso, todo o mecanismo para. Então eu sempre tratei a nossa estrutura de tropa como um relógio, onde todos tinham a sua importância, o seu valor, o seu mérito e o seu reconhecimento. Então, por essa forma de tratá-los, eu sempre consegui fazê-los que sempre, tipo assim, apesar de serem soldados no início da carreira, sempre procurar valorizá-los de tal forma que aceite e se sinta bem como soldado, mas sempre procure galgar algo a mais para você melhorar de vida. Não que não seja digna a profissão do soldado, mas se você tem o potencial, cresça na carreira. E eu tenho muitos que, em virtude desta forma de tratá-los, estudaram, progrediram na carreira e chegaram a um posto bom. E autoconhecimento. E autoconhecimento. O meu motorista, que era soldado, quando eu peguei ele para ser meu motorista, de tanto eu falar para ele, vai, agora há pouco tempo ele se aposentou como segundo tenente. Então ele saiu de soldado, foi para cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente e se aposentou como segundo tenente. É um alferes, então. Então ele é alferes. É o alferes, tenente é o nosso alferes. O alferes é o tenente. É a mesma, só muda a nomenclatura. E além disso, como eu me aposentei, sempre trabalhei na área de contato com a imprensa, até porque quem está em comando tem que falar, tem que explicar para a população o que aconteceu de bom ou de ruim, tem que enfrentar e falar. Na sequência, eu comecei a atuar como consultor de segurança, então eu sempre gravo dicas de segurança, orientando a população, e é muito comum as pessoas me mandarem mensagem falando, olha, essa dica de segurança, essa orientação já me ajudou em algumas circunstâncias para evitar que algo de mal acontecesse. Você é o fundador, o idealizador e o criador do 181. O 181 no Paraná, o 181 foi inicialmente criado com a denominação de narcodenúncia. Hoje ele está atendendo todos os tipos de denúncia, apesar de eu não concordar, mas é um programa de governo. Então, quando a gente cria algo para nós, é nosso. Quando você cria para o governo, é do povo. Então, como eu passei desde a sua criação, estruturação e implantação, eu coordenei por 9 anos a parte de combate ao narcotráfico no estado do Paraná. E eu sempre digo que se pudesse, eu faria voltar às origens. Por quê? Não é um problema no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, no seu país, Portugal. O tráfico ele está por trás de aproximadamente, no mínimo, 80% de todos os crimes. Por quê? Se a pessoa ela está cometendo um assalto, se você for analisar a fundo aquele assalto, ou ela fez o assalto para comprar drogas, para pagar drogas, ou porque estava sob o efeito de drogas. Então, quando você combate o narcotráfico, tirando a droga das ruas, o que acontece? Você diminui a criminalidade. Porque o usuário é vítima, mas o traficante é um bandido. Agora vamos voltar à parte do comunicador. Ilustre. A nova geração, a perspectiva que tem do serviço militar como instituição. A sua perspectiva que quer passar como não uma instituição de regime, aspas, tá? Mas uma instituição que é necessária para a formação pessoal de qualquer pessoa. Que mensagem tem a passar nesse sentido? A formação militar, eu sempre digo, ela molda o homem. Assim como você tem na natureza, quando você vai fazer um vaso de barro ou uma panela de barro, você molda ela. O militar, além de ser moldado, ele é forjado, ele vai para o fogo, ele
cria resistência. Então, todo militar ele acaba tendo uma postura mais forte, uma personalidade mais forte, porque ele é doutrinado, treinado e preparado para enfrentar situações de alto risco. Então, entre um civil e um militar, o militar sempre estará melhor preparado. Não porque ele é especial, mas porque ele foi melhor preparado para as circunstâncias adversas. Diga-se passagem que essa formação que o militar tem, eu fui militar, mas assim, essa formação militar que nós temos não é uma questão de formação de elitismo, absolutamente. É uma formação para a sociedade. Porque veja só, quando você pega um jovem que entrou na academia militar para ser oficial ou entrou para ser soldado, você está pegando ele com traje civil, está colocando um uniforme nele, está colocando uma arma na cintura dele. Então ele está ali com o poder de atuar para salvar ou tirar uma vida. Então ele tem que ser muito bem preparado, porque a partir do momento que ele está na rua atendendo à sociedade, ele tem que estar preparado e com um equilíbrio emocional muito alto, porque ele sempre vai encontrar situações onde ele vai ter que agir com tranquilidade, com educação e muitas vezes com muita energia. A formação. É a formação. Então, cada momento, uma ação. Então, ele tem que estar sempre preparado. Por isso que a formação do policial militar ou do militar do exército, ele tem que ser muito bem feita. Coronel Costa, agora eu geralmente, para finalizar as entrevistas para os nossos convidados, eu faço sempre uma pergunta mais intimista. Vamos ver se de alguma forma conseguimos puxar o tapete, eu não direi, mas assim, vamos ver se conseguimos instalar o verniz do Coronel Jorge Costa Filho. Coronel, o primeiro contacto que você tem com alguém que não conhece, a pessoa tem a sua presença à frente dela, o que é que os seus olhos dizem? Eu sempre procuro olhar a pessoa pelo que ela vai me transmitir. Sim, mas o que é que a pessoa vai ler em si através dos seus olhos? O que é que os seus olhos dizem nesse sentido? Bom, eu sempre procuro transmitir para essa pessoa tranquilidade, confiança e algo que eu possa oferecer de bom para ela. Uma mensagem para os jovens. Sempre faça o bem. Quem faz o bem, o recebe em dobro. Eu sou testemunha, que geralmente costumo dizer que geralmente a natureza conspira nesse sentido. Coronel, muito obrigado por ser o senhor Jorge Costa Filho, tá? Sem o Coronel, foi esse o objetivo que eu quis puxar aqui. Agradeço a sua presença, a sua honestidade, a sua franqueza e ser Jorge Costa Filho no meu programa. Foi mais um Uvas e Personalidades, vamos fazer um pequeno intervalo e já a sugestão da semana. Olá, eu sou Inês Drummond, bailarina do Teatro Guaíra, coreógrafa e pianista erudita. Eu também assisto o programa Uvas e Personalidades do meu querido amigo João Carlos Farrapa. Eu desejo a vocês, a toda a equipe, muitas vibrações positivas. Bueno, vamos que vamos, eu sou o Belo. Estamos aqui, eu e o Jefinho, encerrando mais um programa Tia Bodega. Deixando aquele abraço para lá, especial para o pessoal aí que estava nos assistindo lá do outro lado, tchê. Obrigado, Uvas e Personalidades, por nos acompanhar. Mas que tal, essa gurizada? Um abraço e até por lá. Nosso amigo João Carlos Farrapa, aquele abraço e até mais, tchê. Ok, uma vez mais, João Carlos Farrapa com Uvas e Personalidades. Hoje temos uma figura de destaque que, de alguma forma, representa o sul do Brasil a nível da vinicultura, da enologia, sendo sommelier Wagner Gabardo. Wagner, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu agradeço o convite. Então fala para quem quer de alguma forma desvendar e conhecer o segredo do santo grau dos vinhos do sul do Brasil. Inicialmente, quem é Wagner Gabardo? Bom, eu sou professor, pesquisador e sommelier, né? Os temas aos quais eu me dedico são patrimônio vitivinícola, paisagem do vinho e enoturismo. E, bom, a minha formação inicial é em turismo, com ênfase em gastronomia, que eu sempre me interessei por gastronomia.
mas só fui descobrir realmente esse mundo dos vinhos quando, na ocasião, morava na Argentina e acabei fazendo uma faculdade de sommelier. E me encontrei, né, nesse mundo dos vinhos, fiquei encantado e desde então venho trabalhando com isso e sempre me aperfeiçoando, né? Desde que eu retornei da Argentina em 2011, eu segui algumas formações, eu fiz uma especialização em vitivinicultura. Posteriormente eu fiz um mestrado em turismo, onde eu pesquisei turismo do vinho, né, ou enoturismo. E atualmente faço um doutorado em geografia, na área de geografia cultural, onde eu pesquiso terroir, conceito de terroir. Ok, Wagner, diz-me uma coisa, como é que surgiu, de alguma forma, houve algum episódio, alguma experiência pessoal ou entre amigos que te puxasse a curiosidade ou de alguma forma queres o mistério do que é um aroma, um retrogosto, o palato? Como é que surgiu essa questão de querer estudar e desmistificar o segredo do vinho? Bom, essa pergunta que o senhor fez é bastante interessante, porque está até diretamente relacionado à minha pesquisa do mestrado, né? Durante o mestrado eu discuto a experiência que uma pessoa pode ter ao redor de uma vinícola, mas não pautada nos sentidos visuais, né? Porque a gente costuma ser muito ocular-cêntrico, né? A gente costuma muito dar uma excessiva atenção ao que vemos e negligenciamos aquilo que nós sentimos através, né, do nosso olfato, do nosso paladar. E são registros extremamente importantes, né? Eu sempre fui uma pessoa atenta a cheiros e sabores. E antes de ter feito, eu fiz alguns cursos técnicos de cozinheiro e tal, eu sempre me interessava por esses registros, né? E quando descubro que existe uma formação de sommelier, percebo que grande parte dessa formação ela incide em treinar esses sentidos que são pouco treinados por nós, né? Então eu começo a destacar a relevância de nós prestarmos atenção nos cheiros e nos sabores das coisas e como esses sentidos eles vão ter um forte vínculo afetivo, né, e um poder evocativo. Eles nos fazem viajar e nos trazem memórias, nos levam a experiências que nós tivemos em determinados lugares que visitamos, né? Ou seja, um vinho pode te fazer viajar quilômetros de distância e reviver uma experiência em uma vinícola que você tenha feito anteriormente. Então, são coisas que gosto muito, né, e que dou muita ênfase na minha formação de sommelier. Eu acabei não comentando anteriormente, mas eu tenho uma escola de sommelier em Curitiba, chama-se Alta Gama. E sou professor de degustação logo no início de análise sensorial e faço todo um trabalho de conscientização da importância das pessoas degustarem com atenção, desenvolverem uma memória olfativa e o valor, né, que esses registros olfativos e gustativos têm para nós, né? Tanto na perspectiva técnica de avaliação de um vinho quanto emocional, né? Porque são sentidos fortemente emocionais. Então, como vinho também é uma bebida que tem, né, essa relação que pode nos provocar emoções das mais diversas, né? Então eu gosto de ir muito por essa abordagem, assim. Diz-me uma coisa, na tua escola Alta Gama, sentes-te como um Picasso a apresentar essa paleta de propostas para que os alunos vejam a tua tela? Olha, eu acho um pouco pretensioso, mas eu, por exemplo, desenvolvi um trabalho que eu gostei muito de ter feito. Eu vou lembrando agora das coisas que fiz à medida que a gente conversa. Eu desenvolvi uma caixa de aromas, né, junto a uma empresa aqui, local, e onde eu tive essa preocupação em fazer uma seleção dentro do que se podia encontrar disponível de aromas alimentícios e que fossem aromas possíveis de se encontrar nos vinhos. E em anexo a essa caixa eu desenvolvi um pequeno livro de degustação
com uma linguagem bem simples, descomplicada e breve, que orientasse as pessoas a usarem aquela caixa de aromas e poderem associar aqueles diversos cheiros a possíveis vinhos que elas possam degustar. É ler a tua tela. E eu tive muito essa preocupação de escolher cheiros que façam sentido para nós brasileiros, né? Para a memória olfativa do brasileiro. Né? Então, porque muitas vezes quando a gente entra nessa aprendizagem do vinho, a gente acaba repetindo fórmulas de ensino e sobretudo de escritores, né, aromáticos, que muitas vezes são próprios de um português, de um italiano, de um francês e não dizem muito para um consumidor, para um bebedor de vinhos aqui no Brasil. Então, um dos cuidados que eu tive ao fazer essa seleção de aromas, foram escolher cheiros, por exemplo, de frutas mais tropicais, né? Por exemplo, colocar pitanga, jabuticaba, manga, colocar registros olfativos que sejam claros, evidentes para os brasileiros, ao invés de regaliz, ou, sabe, alcaçuz, trufas, ou mirtilo, que há pouco tempo atrás nem tínhamos acesso a essa fruta aqui, e eu notava que muitas vezes as pessoas repetiam esses descritores, mas aquilo não fazia muito sentido porque não tinham acesso, né? Então eu gosto muito de encorajar as pessoas quando fazem uma análise sensorial, e particularmente a parte da descrição aromática é a que mais me agrada, porque revela muito sobre quem está degustando, né? Fala tanto sobre o vinho quanto sobre aquele que degusta, porque ele começa a trazer lembranças suas, começa a se projetar, né, nos aromas que descreve. E então, durante essas aulas de análise sensorial, eu gosto muito de encorajar os meus alunos a serem livres para falar o que sentem, né? Sem a preocupação de repetir descritores já consagrados ou sem a preocupação de estarem certos ou errados, né? Porque muitas vezes acaba sendo intimidador para muitas pessoas esse início da aprendizagem de análise sensorial, de fazer uma degustação mais técnica, se você corrige demais, né? Eu acho que você tem que dar bastante liberdade. Onde é que encaixa essa paleta de aromas, ou carta de aromas que tu criaste, com a Vinopar? Há um critério a qual tu secretarias a Vinopar? Existe um critério da Vinopar para fazer uma seleção dessas vinícolas? Tem uma avaliação prévia, ou é a vinícola que se aproxima da Vinopar? Agora vamos trocar um pouco o contexto e falar da estrutura que tu representas. Legal. Bom, o primeiro contato que eu tive com algumas vinícolas que viriam a formar a Vinopar foi durante essa minha especialização em vitivinicultura, que eu conheci 3 proprietários de vinícola que fizeram um curso comigo e que viriam a formar a associação um tempo mais tarde e me convidar para ajudá-los a liderar, né, a assisti-los como secretário à associação. E eu, como entusiasta do vinho nacional, eu acho que a gente deve valorizar o que é produzido localmente, né? E sobretudo por questões tributárias, logísticas, de câmbio, muitas vezes os vinhos importados, que não os sul-americanos, mas europeus, sobretudo, acabam chegando num valor alto para nós, ou que chega não tem um custo-benefício que se tem na Europa. Então eu sempre dou ênfase e faço questão de servir muito vinho nacional na escola e muito vinho paranaense. E isso casa com essa minha ideia de me aproximar das vinícolas locais, de promover o enoturismo, que em certa parte é algo que eu me dedico a pesquisar, é um tema que me interessa, né? Nós desenvolvemos em 2019 um artigo que foi publicado numa revista ibérica sobre turismo, falando sobre o potencial do enoturismo na região metropolitana de Curitiba, antes mesmo que isso se expandisse para outras vinícolas do interior do estado. Então, eu sou um entusiasta e defensor do vinho local. Eu acho que nós devemos
acima de tudo, nos livrarmos desse complexo de vira-lata de achar que não temos condições de fazer, que não temos um terroir de qualidade, que não temos saberes fazeres enólogos talentosos que possam mostrar que o Brasil consegue fazer vinhos bons. Então eu penso da seguinte forma: se nós estamos fazendo uma formação de sommelier para sommeliers brasileiros, né? Se do mesmo jeito como eu falei, vamos descrever o vinho usando nossas memórias daqui, vamos valorizar os vinhos produzidos localmente, né? E agora, estamos a encerrar já, eu vou fazer duas perguntas, uma mais técnica, tá? Mais profissional. Aqueles alunos que querem aceder ao terroir de conhecimento da tua escola, quais são os contactos? Vão passar aqui todos no rodapé, tá? Bom, hoje em dia a gente usa muito o Instagram, né? Então, o Instagram da escola, que é @altagamabr. Sempre bom lembrar, Alta Gama faz referência aos melhores vinhos de uma vinícola, feitos com cuidado, em pequena escala, né? E podemos receber o contato através do site também, altagama.net.br. E lá nós temos todas as informações referentes aos conteúdos, às durações. E, graças à minha parceria com a Vinopar, o curso ele é reconhecido pelas vinícolas aqui, pela Associação das Vinícolas do Estado. E, é claro, usamos vinhos paranaenses durante as aulas e fazemos visitas técnicas para que os alunos possam ver na prática toda aquela teoria, né, que foi transmitida ao longo do curso. E agora é assim, como professor, como personalidade, o aluno, ou como mortal, chamamos assim, quando se aproxima de Wagner Gabardo, o que é que os olhos do professor dizem? Olha, eu acho que se percebe quando você tem entusiasmo sobre aquilo que você trabalha, né? Então, eu sou muito grato de criar uma relação muito boa com os meus alunos e ex-alunos, né? Então, o meu foco, ainda que eu tenha um público muito misto na escola, de pessoas que fazem por prazer e pessoas que pretendem exercer profissionalmente, a gente acaba mantendo laços mesmo depois de encerrado o curso, né? Então, o meu foco, né, eu gosto muito de formar os futuros garçons, sommeliers, atendentes das lojas com quem eu mantenho contato direto com eles. Não é uma mera relação comercial de venha, faço o curso, vai embora e não me importa mais, né? Então procuro sempre visitá-los, visitar os seus restaurantes, comprar vinho nas suas lojas, ajudá-los na busca de um trabalho novo na área. Então, e eles percebem esse afeto que eu tenho, sabe? Essa relação de preocupação em ajudar quem quer trabalhar com isso e de ajudar, muitas vezes, a pessoas que às vezes são de origem muito simples a progredir nas suas carreiras, né? Que muitas vezes não poderiam pagar uma formação de sommelier que costumam ser muito caras, eu faço um valor acessível para eles. E então eles percebem esse meu cuidado, assim, essa minha preocupação com eles e esse meu amor, né? Venho já há mais de 10 anos estudando esse tema e as minhas formações acadêmicas, né? Às vezes eu fico me perguntando por que eu estou fazendo doutorado, né? Mas é porque me ajuda a melhorar as minhas aulas, né? Me faz um professor melhor, um sommelier melhor e amplia muito os horizontes do meu conhecimento e a forma de eu abordar esse tema para os alunos, independente do nível de conhecimento que eles tenham, né? Essa é uma missão. Um legado, chamamos de assim. É um legado, exato. Então é assim, foram os olhos, o que dizem os olhos, o espelho da alma de Wagner Gabardo. Quer passar um legado, um testemunho e lá está, facilitar e desmistificar e valorizar também os vinhos nacionais que, lá está, quem já me conhece sabe que já o estou a fazer há bastante tempo para que de alguma forma seja visto o potencial do Sul Brasil. Wagner Gabardo, muito obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Eu que agradeço.